Matheus, fala por favor sobre os custos variáveis e como aplica a porcentagem. Ó, tem uma aula no Cardápio Vendedor só falando sobre despesas variáveis, escrito assim: cuidado com suas despesas variáveis. Por quê, Matheus? Porque o nome já diz, né? Ela varia muito, ela sobe e desce, né? Ela sobe e desce. Por que ela sobe e desce? Porque ela está muito ligada ao seu faturamento. Então, quanto mais você fatura, mais suas despesas variáveis sobem. Mais elas sobem. Então, a despesa variável, ela é calculada em percentual. Então, todas as taxas que você paga, incluindo o seu DAS, que é o imposto ele é calculado sobre o seu faturamento declarado, né? Então, ali é calculado o seu imposto. A taxa que você paga de débito, a taxa que você paga de crédito, a taxa que você paga nos marketplaces, se você vende só pelo marketplace, é uma despesa variável. Eu vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia do que é interessante, importante você fazer o cálculo, tá? Digamos que você pague 2% no débito. Preste bastante atenção aqui. Digamos que você pague 2% de débito, tá? E digamos que você fatura 100 mil reais no mês. Preste bastante atenção. 100 mil no mês, 2% de débito. O que você não pode colocar? Você não pode colocar no seu preço de venda global, geral, onde todo produto que você venda, você paga 2% de débito. Não é. Você sabe que não é. O que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse valor seja rateado. Isso eu estou falando rateado, é no todo, tá? Para todas as vendas que você tem, mas de maneira equilibrada. E o que seria isso? Se eu vendo 100 mil, dos 100 mil que eu vendo na média, quanto eu vendo de débito? Quanto eu vendo? Eu vendo 20 mil. Então, os seus 2% não incide sobre os 100 mil. Ele incide sobre os seus 20 mil. E você vai descobrir que do faturamento total, essa taxa não é 2%. Talvez seja 1,2%, 0,9%. E aí esse 0,9% você pode ratear para ser pago, porque na média é esse valor. Entendeu? É um cálculo um pouquinho mais complicado de explicar aqui assim. Teria que ter uma lousa ou um PPT ali, um PowerPoint, para eu explicar mais fácil. Mas basicamente é isso. Então você tem que fazer o rateio. Aí agora vem uma outra dúvida que a galera tem muita. Inclusive eu estou regravando o Cardápio Vendedor, colocando essa aula aqui agora, que eu vou falar para você. Matheus, eu vendo no delivery. Onde é que entra a taxa, por exemplo, do marketplace? Rappi, Uber Eats, iFood. Onde é que entra essa taxa? Toda venda, eu coloco lá na minha planilha que toda venda que eu fizer, eu pago, por exemplo, eu vendo 100% integral, todo o serviço, tudo pelo iFood. E digamos que a minha taxa seja 27%. Eu coloco lá no variável 27%? Ótima pergunta. Se você vende somente pelo iFood, sim. Se você vende pelo iFood e por outros aplicativos, não recomendo colocar na planilha onde tem o valor global. Recomendo colocar numa outra planilha que a gente oferece, que aí você calcula o preço especificamente para cada marketplace. Porque cada um tem a sua taxa que você negociou a modalidade de pagamento. Então você vai lá, faz a ficha técnica, encontra o preço do seu hambúrguer e você descobriu que para você vender esse hambúrguer você tem que cobrar, por exemplo, vamos dar exemplo, R$30, tá? R$30. Com R$30 você tem uma margem de lucro de 10% de R$3. R$3 é o seu lucro, presta atenção. Eu vou vender agora no iFood. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse hambúrguer em uma outra planilha e vou entender qual é a modalidade que eu vou cadastrar lá no iFood. Eu vou vender no Rappi, eu vou jogar nessa planilha e vou cadastrar a modalidade que eu vou vender no Rappi. Eu vou vender no Uber Eats, eu vou jogar nessa planilha e vou cadastrar no Uber Eats. Para manter a minha margem de lucro de 10% nesse produto. Matheus, mas ficou muito alto quando eu joguei lá. A galera não vai comprar. Talvez eu tenha que estudar melhor o meu produto. Talvez então esse produto não dá para eu colocar lá. Talvez dá até para eu colocar, mas eu sei que eu não vou vender muito. Eu vou ter que focar em outros produtos com preço mais competitivo. O preço competitivo faz parte do estudo. Eu vou montar um self-service na região. Tá todo mundo cobrando R$30. Chega aí, eu vou cobrar 50. Existe demanda para alguém pagar 50 no quilo naquela região? Mesmo que você tenha um conceito maravilhoso, posicionamento incrível, tem que ver se tem demanda. Porque se não tiver, você não vai conseguir vender. Aí você vai ter uma estrutura mais cara que todo mundo, cobrando R$30. Você vai ganhar dinheiro?
Você vai conseguir fazer dinheiro na operação? Talvez não. Então, esse cálculo do variável é importantíssimo. Por quê? Você tem que fazer pontualmente para cada caso. Se você está vendendo no delivery, por exemplo. Porque quando você for vender no seu aplicativo próprio, por exemplo, lembra dos R$30? O que você vai cobrar agora do seu cliente? Taxa de entrega. Matheus, mas eu coloco taxa de entrega grátis. Se é grátis, o produto deixa de ser 30 e vira 36. É a média que você paga, por exemplo, o motoboy. R$6, R$5, então eu vou vender por 35. Eu coloco 35 e coloco taxa grátis. Entendeu? Respondido a dúvida? Espero que sim.